Nova York, 1934. O problema não era a falta de dinheiro, era o excesso dele. Imagine uma sala escura nos fundos de uma lavanderia no Lower East Side, onde o ar é pesado, úmido e cheira a mofo. Lá dentro, empilhadas do chão ao teto, estão caixas de sapatos, sacos de estopa e caixotes de madeira transbordando de notas de dólar. Dinheiro pequeno, notas de 5, de 10, amassadas, manchadas de gordura, cerveja e, às vezes, sangue. Para Charles Lucky Luciano, o arquiteto da máfia moderna, essa montanha de papel verde não era apenas uma fortuna. Era uma bomba relógio. A lei seca havia acabado, mas os lucros do crime organizado continuavam a jorrar como um poço de petróleo descontrolado. No entanto, havia um novo xerife na cidade, e ele não carregava uma arma, mas uma calculadora. O governo federal, tendo derrubado o poderoso Al Capone não por assassinato, mas por evasão fiscal, havia mudado as regras do jogo. Os bancos legítimos de Wall Street, antes dispostos a fechar os olhos, agora estavam aterrorizados. Eles recusavam os depósitos da máfia. O dinheiro estava literalmente apodrecendo nos porões, comido por ratos e umidade. Luciano percebeu que de nada adiantava ser o rei de Nova York se ele não pudesse gastar seu tesouro sem ir para a cadeia. Ele precisava de uma mágica. Ele precisava transformar dinheiro sujo, fedorento e incriminador em ativos limpos e respeitáveis. Foi então que ele, junto com seu gênio financeiro Meyer Lansky, criou o sistema bancário invisível, uma rede global de sombras que lavou bilhões e ensinou ao mundo corporativo moderno como esconder a verdade. Para compreender a genialidade sinistra do que Luciano e Lansky construíram, precisamos primeiro sentir o desespero daquele momento. Nos anos 20, o dinheiro era fácil. Você vendia o uísque, pegava o dinheiro e comprava carros, ternos e juízes. Mas com a criação de novas leis bancárias e o fortalecimento do IRS, a Receita Federal Americana, cada depósito acima de uma certa quantia acionava um alarme. O dinheiro físico tornou-se um passivo tóxico. Havia histórias de mafiosos enterrando milhões em fazendas ou escondendo dinheiro dentro das paredes de casas que depois eram demolidas por engano. A riqueza estava se tornando um fardo logístico. Luciano, sempre o visionário que via o crime como uma corporação e não como uma gangue, sentou-se com Meyer Lansky. Lansky era o oposto de Lucky. Pequeno, discreto, um leitor voraz de economia e história. Enquanto Luciano fornecia a força e a liderança, Lansky fornecia o cérebro. Lansky disse a Luciano a verdade dura. Charles, nós somos maiores que a US Steel, mas operamos como uma barraca de frutas. Precisamos sair do país para entrar no sistema. A solução começou a milhares de quilômetros de distância na Suíça. Em 1934, a Suíça aprovou a Lei Bancária Federal, que tornava crime um banqueiro revelar a identidade de seus clientes. Foi a música que os ouvidos de Luciano precisavam ouvir. O sigilo bancário não foi criado para a máfia, mas a máfia foi a primeira a explorá-lo em escala industrial. Luciano e Lansky começaram a desenvolver um sistema de corredores, homens de confiança, com aparências insuspeitas, muitas vezes empresários legítimos com dívidas de jogo ou advogados corruptos, começaram a viajar para a Europa. Suas malas tinham fundos falsos, ou eles viajavam como turistas com baús cheios de dinheiro vivo. O processo era uma alquimia financeira. O dinheiro sujo saía de Nova York em sacolas, chegava a Genebra ou Zurique e era depositado em contas numeradas, protegidas pelo anonimato absoluto. Mas deixar o dinheiro lá não era suficiente. Ele precisava voltar para a América para ser gasto e investido. E é aqui que entra a verdadeira genialidade do esquema, o método que viria a ser conhecido como loan back, ou empréstimo de volta. Imagine o seguinte cenário. Luciano queria construir um hotel de luxo ou investir em uma rede de distribuição de bebidas legais. Ele não podia usar seu dinheiro sujo. Então, ele usava o dinheiro que estava na Suíça. Uma empresa de fachada era criada em Liechtenstein ou nas Bahamas. Essa empresa,
que no papel parecia uma corporação de investimentos legítima europeia, fazia um empréstimo oficial para Luciano ou para uma de suas empresas de fachada nos Estados Unidos. Era uma jogada de mestre. O dinheiro voltava para a América limpo com documentos legais, carimbos e a aparência de respeitabilidade. E o melhor de tudo, como era um empréstimo, Luciano podia deduzir os pagamentos de juros de seus impostos americanos. Ele estava essencialmente pegando seu próprio dinheiro emprestado, lavando-o no processo e ainda ganhando benefícios fiscais do governo que tentava prendê-lo. O dinheiro sujo da extorsão e do jogo no Brooklyn tornava-se capital de investimento estrangeiro, bem-vindo e aplaudido pelos bancos de Wall Street, que anos antes haviam fechado as portas na cara dele. Mas a Suíça era longe e a logística de transporte físico de dinheiro era arriscada. Luciano queria algo mais próximo, algo que ele pudesse controlar fisicamente. Ele olhou para o sul, para uma ilha tropical onde a moralidade era flexível e o ditador era seu amigo. Cuba. Havana nos anos 40 e 50 tornou-se a lavanderia central do império de Luciano. Sob a proteção do ditador Fulgêncio Batista, a quem a máfia pagava milhões em subornos, Luciano transformou a ilha em seu banco privado. A ferramenta escolhida? Os cassinos. Os cassinos são o veículo perfeito para a lavagem de dinheiro porque o negócio é baseado em dinheiro vivo e em probabilidades variáveis. Em um banco, cada centavo tem que ser contabilizado. Em um cassino, quem pode dizer quanto a casa ganhou ou perdeu em uma noite? Quem pode provar que aquele $1 milhão no cofre veio das mesas de roleta e não da venda de heroína em Nova York? O sistema funcionava assim. A máfia de Nova York ou Chicago enviava o dinheiro sujo para Havana através de correios, muitas vezes escondido em aviões privados ou iates. Esse dinheiro era levado para a sala de contagem dos cassinos controlados por Lansky e Luciano, como o Hotel Nacional ou o Riviera. Lá o dinheiro sujo era misturado com os lucros legítimos das mesas de jogo. Se o cassino lucrasse legitimamente $50 mil em uma noite, os contadores da máfia registravam que o lucro foi de 200 mil. A diferença de 150 mil era o dinheiro do crime sendo inserido nos livros. O cassino pagava os impostos sobre esse valor inflacionado ao governo cubano, que ficava feliz com a arrecadação, e pronto. O dinheiro agora era lucro legal de jogo. Ele podia ser transferido para bancos americanos em Miami ou Nova York sem levantar suspeitas. Era dinheiro limpo, cheiroso, pronto para ser investido em imóveis, construção civil e na bolsa de valores. Luciano criou uma economia paralela tão vasta que começou a distorcer a economia real. Eles compraram hotéis em Las Vegas, arranha-céus em Manhattan, empresas de caminhões e indústrias de vestuário. Eles se tornaram os banqueiros de última instância. Quando um empresário legítimo precisava de dinheiro rápido, e os bancos diziam não, ele ia até os homens de Luciano. O empréstimo era feito com dinheiro lavado, e os juros eram exorbitantes. Se o empresário não pagasse, a máfia assumia o negócio dele. Assim, eles se infiltraram na economia legal, tornando-se sócios silenciosos de milhares de empresas americanas. O ápice desse sistema foi a famosa Conferência de Havana em 1946. Enquanto o mundo se recuperava da Segunda Guerra Mundial, Luciano, que havia sido deportado para a Itália, viajou secretamente para Cuba. Ele reuniu todos os chefes das famílias americanas no Hotel Nacional. Não foi apenas uma reunião de gangsters, foi uma reunião de conselho de uma multinacional. Ali, sob o sol do Caribe, eles refinaram as rotas de lavagem de dinheiro. Eles dividiram os territórios dos cassinos e estabeleceram o fluxo de capital que financiaria a expansão da máfia por décadas. Frank Sinatra cantou para eles, enquanto bilhões de dólares eram movidos em planilhas mentais. O que Luciano fez foi separar o crime do criminoso. Antes dele, o dinheiro do crime estava sempre ligado à mão que segurava a arma. Depois dele, o dinheiro ganhou vida própria. Ele viajava eletronicamente, escondia-se atrás de corporações de fachada com nomes genéricos como General Real Estate ou Atlantic Import-Export.
Ele passava por tantos bancos e tantas jurisdições que, quando chegava ao destino final, nem o melhor contador do FBI conseguia rastrear sua origem. A escala dessa operação era atordoante. Estima-se que, no auge, o império financeiro construído por Luciano e gerido por Lansky movimentava mais dinheiro do que muitas das maiores empresas da Fortune 500. Eles não estavam apenas lavando dinheiro. Eles estavam criando o modelo para o sistema bancário offshore moderno. As mesmas técnicas usadas hoje por oligarcas, ditadores e megacorporações para evitar impostos e esconder ativos foram pioneiradas por um garoto pobre da Sicília e um garoto judeu do Brooklyn que só queriam evitar a cadeia. Luciano morreu em 1962, ironicamente de um ataque cardíaco em um aeroporto, prestes a encontrar um produtor de cinema para contar sua vida. Mas o sistema que ele criou sobreviveu. O banco invisível da máfia tornou-se mais sofisticado, digitalizou-se, espalhou-se por Dubai, Ilhas Cayman e Panamá. Mas o princípio fundamental permanece o mesmo que foi concebido naquela sala cheia de dinheiro mofado nos anos 30. Se o sistema não te aceita, você cria o seu próprio sistema. A maior vitória de Lucky Luciano não foi matar seus inimigos ou unificar as famílias. Sua maior vitória foi contra os bancos que o recusaram. Ele provou que o dinheiro não tem moral, não tem memória, e se você souber o caminho certo através das sombras, ele não tem rastro. Ele transformou a sujeira do submundo no mármore brilhante dos bancos, e fez isso tão bem que até hoje, quando você olha para o horizonte de uma grande cidade ou para um resort de luxo, é impossível dizer quanto daquele concreto foi pago com dinheiro que um dia esteve sujo de sangue. Luciano pode ter sido um gangster, mas ele foi, sem dúvida, o banqueiro mais criativo do século XX. E enquanto os bancos legítimos seguiam as regras, Luciano reescreveu o livro, provando que a única diferença entre um banqueiro e um mafioso é, muitas vezes, apenas a qualidade do terno e a complexidade da mentira.